Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Daniel Vitor, responsável pela disciplina de redação do Colégio Farias Brito. Sejam muito bem-vindos ao projeto Enem Não Tira Férias. Nós começamos a discutir um pouco sobre a redação do Enem, apresentamos em uma aula anterior as expectativas da banca, fizemos um apanhado das 5 competências mostrando o que o corretor vai avaliar em cada uma delas, discutimos um pouco sobre estratégias de estudos e vimos que o ideal seria, no dia da sua prova, você criar ali uma estrutura de texto, montando o seu projeto de texto, fazendo um planejamento prévio da redação. E nós nos propomos a discutir 2 grupos temáticos e apresentar a estrutura desses 2 grupos temáticos. Na última aula, falamos dos temas negativos, que são aqueles cujo direcionamento trabalham com uma situação-problema explícita e lhe obrigam a ser contra aquela situação. Por isso, você iria abordar o tema fazendo uma relação entre causas e consequências, ou consequências e causas, dependendo do que o tema aprofundar, fazendo aí um aprofundamento, uma discussão negativa. Você iria se posicionar contra aquela situação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um grupo temático que não cai com tanta frequência e, por isso, é muito negligenciado por vários alunos. Porém, pessoal, nós não sabemos o que vai cair no dia da prova. Por isso, nós temos que nos preparar para tudo. A gente tem que se preparar independente do tipo de tema que venha a cair. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a estrutura de temas positivos. Eles não são tão frequentes no Enem, mas eles já caíram. Eles podem ser cobrados. No Enem de 2019, nós tivemos a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pessoal, democratizar o acesso ao cinema é algo bom. Então, nós estivemos diante de uma temática positiva. E aí, como é que a gente vai conseguir desenrolar essa situação que não traz um problema explícito? A grande questão do tema positivo, pessoal, é você trabalhar numa contra-argumentação. Tanto você tem que defender o positivo, quanto tem que problematizar para ter o que solucionar. O cuidado que você vai ter no tema positivo é de não ir para os extremos. Eu não posso ficar exclusivamente na problematização, porque senão eu vou abordá-lo como negativo, e o tema não é negativo. E eu não posso trabalhar somente, exclusivamente na perspectiva positiva, porque se eu não problematizar, eu não tenho o que solucionar. A minha conclusão não vai se articular ao desenvolvimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, selecionar alguns tipos de ideias e organizá-las dentro da estrutura do texto. Então, pensando nesse sentido, você sabe que o seu texto precisa ter um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Diante do tema positivo, pessoal, você é obrigado a fazer uma abordagem positiva. Você está ali diante de uma virtude, de uma ação benéfica, de um sentimento. Então, você precisa defender. Então, o tema positivo também não lhe dá liberdade de direcionamento. Obrigatoriamente, você tem que ser a favor daquela situação benéfica. Por isso, na introdução, você, assim como no último grupo de temas que estudamos, vai começar apresentando o tema da redação, tanto no seu assunto genérico quanto no seu direcionamento específico, no seu recorte temático. E como sugerimos, uma estratégia que vem sendo utilizada por vários candidatos que obtiveram a nota máxima é já apresentar o tema por meio de um repertório sociocultural. Então, a citação da filosofia, uma obra literária, um filme, que ilustre o contexto dentro do qual o tema se insere. Cuidado, já que estamos diante de um tema positivo, o ideal é que esse repertório também seja positivo, que demonstre para o corretor que você interpretou corretamente o tema e os textos motivadores e sabe qual direcionamento a sua redação precisa ter. Depois, você precisa selecionar uma tese. A tese é o seu posicionamento. Diante do tema positivo, você é obrigado a se colocar a favor daquela situação. Então, você precisa apresentar um ponto de vista positivo, elencando aí os benefícios, elencando as consequências positivas, mostrando para o corretor que você vai ressaltar a importância daquela situação. Essas palavras positivas vão deixar mais claro para o leitor o direcionamento que o seu texto precisa ter. E não esquece de, logo na introdução, antecipar os argumentos principais que você vai discutir. Como é que eu comprovo a importância de algo?
por meio dos benefícios decorrentes desse algo. Então, a ideia é você antecipar os dois benefícios que serão discutidos nos dois parágrafos de desenvolvimento, seguindo aquele mesmo raciocínio que a gente pensou nos temas negativos. O primeiro benefício apresentado na tese é discutido no primeiro parágrafo de desenvolvimento. O segundo benefício apresentado na tese é discutido no segundo parágrafo de desenvolvimento. Agora, é muito importante, logo na introdução, você mostrar essa contraposição de ideias. Você mostrar o seu raciocínio dialético. O que é isso? Pessoal, os benefícios mostrariam um âmbito ideal, utópico, que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda não existe. Então, você iria trabalhar num paralelo entre o ideal e o real, o perfeito e o problemático. Então, você vai antecipar os benefícios que serão discutidos na defesa da importância, na defesa da sua tese positiva, mas você vai demonstrar para o leitor que aquilo não está perfeito. Você precisa apresentar que você vai problematizar. O problematizar é apresentar as dificuldades que ocorrem que levam os benefícios a não terem os seus efeitos tão amplos assim. Então, você apresenta os benefícios, mas mostra que eles não são tão comuns no contexto brasileiro. Você, fazendo essa problematização, vai preparar o corretor para ler essa contra-argumentação no desenvolvimento. Veja que se você antecipar só os benefícios, o corretor não vai se preparar para ler os problemas. Então, você quebra a articulação entre introdução e desenvolvimento. Então, já mostre para ele que você planejou previamente a sua redação e já designou que a estratégia argumentativa que você vai utilizar para abordar o tema é a contra-argumentação entre benefícios e problemas que dificultam que os benefícios ocorram. Muito cuidado, pessoal. Não é benefício e malefício. É benefício e problema que dificulta que o benefício ocorra. Olha só um exemplo. Se eu estou falando sobre o uso das tecnologias no ensino e eu estou defendendo o uso das tecnologias, eu vou mostrar os benefícios dela. Se eu digo que um dos benefícios da tecnologia educacional é fazer com que o aluno se sinta mais atraído para assistir a aula, como é que eu vou colocar um malefício dizendo que ela dispersa? Como é que algo, ao mesmo tempo, é atrativo e dispersivo? Eu recaí em uma contradição, porque eu não consigo trabalhar com benefício e malefício em um texto argumentativo. Isso se torna exposição. Então, você vai falar do benefício, vai mostrar que a tecnologia educacional atrai o aluno, chama a atenção do aluno e vai problematizar que muitas escolas ainda não têm recursos tecnológicos, que muitos professores ainda não estão qualificados para utilizar. Veja que os problemas eu tenho como solucionar, o malefício eu não tenho como solucionar. Então, é essa contra-argumentação que você vai conduzir no seu texto para defender a sua tese positiva, utilizando esse raciocínio dialético entre benefícios e problemas. De novo, não é benefício e malefício. É benefício e algo que dificulta que o benefício ocorra, certo? E aí você desce para o seu parágrafo de desenvolvimento, é o local onde você vai aprofundar a argumentação. Se o que eu coloquei na tese foi o positivo, o que eu tenho que aprofundar no meu texto, pessoal, é o positivo. Então, você vai começar o tópico frasal com o benefício, criando a relação entre a tese positiva e o parágrafo de desenvolvimento. Depois, você vai aprofundar esse benefício por meio de um repertório sociocultural. A ideia, pessoal, é que o repertório sociocultural, que tem que ser pertinente, ou seja, relacionado ao tema, deve seguir esse direcionamento positivo. Senão, ele não vai ser também produtivo. Veja, o repertório produtivo é aquele que funciona para a argumentação. Se eu estou defendendo algo positivo, o repertório tem que ilustrar esse algo positivo. Então, selecione um repertório que comprove o benefício que você está discutindo. Depois de aprofundado muito bem o âmbito positivo, aí sim você traz a argumentação com a problematização. O problema que dificulta que o benefício ocorra. Problema esse que será solucionado na conclusão. E faz uma frase de fechamento que pode só sintetizar a ideia discutida no parágrafo ou antecipar algum aspecto da solução. Veja que o parágrafo tem começo, meio e fim.
O ideal, pessoal, é que os dois parágrafos de desenvolvimento sigam essa mesma estrutura. Os dois começam com benefício, os dois botam o repertório que ilustra o benefício, os dois trazem problematizações a serem solucionadas e os dois fazem uma frase de fechamento. Eu não sugiro você fazer um parágrafo de benefícios e um de problemas, porque se o tema é a importância de algo, por exemplo, o parágrafo de benefícios vai estar ok. Você está abordando a importância, mas aquele parágrafo que aborda exclusivamente os problemas não fala da importância. Então, ele pode ser considerado pelo corretor como tangencial. Por isso, o ideal é que você siga essa estratégia de contra-argumentação entre benefícios e problemas nos dois parágrafos de desenvolvimento. E muito cuidado também com a ordem em que essas ideias serão apresentadas. Você tem que começar com o benefício e aprofundar o benefício porque é o que a proposta quer. Ela quer que você conduza o raciocínio para o positivo. Então, só depois você faz a problematização, certo? Problematização essa que é extremamente importante porque no parágrafo conclusivo você vai solucionar os problemas que você discutiu. Então, você vai começar o parágrafo com a retomada da tese. Agora a retomada é positiva, então você vai usar palavras positivas como importância, benefícios, que demonstre para o corretor que o raciocínio que você seguiu no decorrer do texto foi positivo. Depois, você vai dar uma proposta de intervenção relacionada aos problemas que foram discutidos. Veja que quando eu soluciono os problemas, eu ressalto a ocorrência dos benefícios, defendendo mais ainda a minha tese positiva. Então, o primeiro problema discutido no D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, é solucionado em uma primeira solução, e o segundo problema, discutido no segundo parágrafo de desenvolvimento, recebe a segunda solução. Lembrando que se você deu dois problemas, você pode apresentar uma única solução que contemple os dois problemas ou dar duas soluções, uma para cada um dos problemas discutidos. E você vai finalizar fazendo também aquela retomada do repertório lá da introdução, fazendo aquela conexão entre o começo e o fim do texto, beleza? Lembra aí, pessoal, de relacionar as partes da sua redação. Você tem as ideias apresentadas na introdução, benefícios e problemas, que serão discutidos no desenvolvimento e os problemas serão solucionados na conclusão. Beleza? Só para relembrar, na sua proposta de intervenção, você precisa do detalhamento. Então, das duas soluções, pelo menos uma tem que ter essas 5 informações. Então, é interessante você pensá-las antes de escrever. Escolhe o agente, quem vai fazer a ação. Escolhe a ação, o que será feito. Escolhe o meio, como aquilo será viabilizado. E escolhe a finalidade, para que aquilo serve. E não esquece de detalhar um desses 5 elementos, que é dar uma informação a mais sobre um desses elementos. Beleza? No tema positivo, a gente também vai se preocupar em relacionar as partes do texto. Então veja que você começou a redação apresentando o tema por meio de um repertório, depois colocou a tese com os 2 benefícios. No desenvolvimento, os 2 benefícios serão aprofundados e complementados por meio da problematização. Você vem para a conclusão, retomando a tese positiva, dando solução para os problemas discutidos e fazendo um fechamento retomando o repertório da introdução, de modo que todas as informações presentes no seu texto não fiquem soltas, elas sempre vão se relacionar em outra parte do texto. Então, os argumentos da introdução se relacionam com o desenvolvimento. A retomada da tese na conclusão se relaciona com a introdução. As soluções se relacionam com o desenvolvimento por meio da problematização que você fez. E o fechamento retoma o repertório lá da introdução, conectando começo, meio e fim, e entregando para o corretor uma redação mais organizada. Beleza? Na aula de hoje, pessoal, um pouquinho diferente do que nós fizemos na aula da semana que vem, vamos pensar um pouquinho no planejamento textual. Como eu vou construir o meu projeto de texto? A ideia, pessoal, é que sabendo a estrutura da dissertação argumentativa que nós apresentamos nessas 2 aulas, tanto de tema negativo quanto de tema positivo, você deve selecionar essas informações que completam a estrutura antes de escrever. Então, antes de escrever, você seleciona os melhores argumentos, você relaciona as partes do texto e você organiza as informações do jeito que elas vão aparecer na sua redação. Então, a gente vai pegar um tema de redação,
Vamos analisá-lo e vamos construir juntos o projeto de texto dessa redação. Depois a gente vai ler a redação e ver como ela cumpre fielmente o que foi planejado, entregando para o corretor uma redação muito organizada. O tema que nós propomos foi a importância do voluntariado no Brasil. Olha só, o aspecto principal do tema é o voluntariado. As ações voluntárias é algo bom ou é algo ruim? É algo bom, pessoal. E o direcionamento, o recorte temático é em cima da palavra importância. Como é que eu provo que algo é importante? Por meio dos benefícios daquilo. Então, nós estamos diante de um tema positivo. Nós acabamos de ver que tipos de argumentos selecionar e como organizar a estrutura desse texto. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou pensar é na introdução. Então, eu vou pensar primeiro em como apresentar o tema. Eu vou lembrar, então, de um pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer, que fala que o altruísmo é uma forma de levar as pessoas à felicidade. O altruísmo é um condutor das ações de voluntariado. Então, eu estou apresentando o contexto positivo do tema por meio de um repertório da filosofia. Depois, eu tenho que selecionar os 2 benefícios que eu vou discutir para provar a importância do voluntariado. Então, que benefícios vão ser esses? Eu vou discutir a questão dos valores morais e eu vou discutir a facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Veja que eu já escolhi os 2 benefícios e eles já aparecem aqui no meu projeto de texto na ordem em que eles serão discutidos no desenvolvimento. Agora eu vou pensar nos parágrafos de desenvolvimento. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou começar com o tópico frasal, que condiz com o primeiro benefício que eu apresentei na tese. Então, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento vai falar dos valores morais. Como é que eu provo que a ação voluntária ajuda a desenvolver os valores morais? E aí eu me lembro de um filme chamado O Amor é Contagioso, que vai demonstrar exatamente isso. Não posso esquecer de escolher um problema para eu fazer aquela relação dialética no decorrer do desenvolvimento. Aqui eu vou culpar a família pela falta de estímulo a ações voluntárias. Eu vou fazer uma frase de fechamento que eu escolhi ser uma antecipação de algum aspecto da solução. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou conduzir a mesma ordem do anterior. Eu escolho o segundo benefício que já foi apresentado na tese, que é o acesso ao mercado de trabalho. Eu escolho como aprofundar esse benefício, no caso vai ser uma notícia do G1, que mostra que as empresas estão valorizando quem faz ações voluntárias. Escolho uma problematização, agora eu vou culpar o governo pela falta de estímulo, e penso também uma frase de fechamento, antecipando o aspecto da solução. Vou pensar também em como será o meu parágrafo conclusivo. Vou escolher como retomar a tese, lembrando que tem que ser uma retomada positiva. Vou escolher os elementos da primeira solução, ela não vai ser a mais detalhada, então eu só escolhi o agente, a ação e a finalidade. A primeira solução vai solucionar o primeiro problema da questão familiar. E vou escolher os elementos para a segunda solução. Aqui sim eu preciso selecionar 5 informações. Então eu já escolho o agente, o detalhamento do agente, a ação, o meio e a finalidade para compor a solução mais detalhada, que vai solucionar o segundo problema discutido. E lembro de fazer um fechamento retomando o repertório da introdução. Beleza? Agora a gente vai ler o texto, pessoal, e perceber como essas ideias organizadas antes de escrever facilitam a sua escrita da redação. Pessoal, você já tem toda a redação pronta. Você já sabe todas as informações que vão aparecer no texto e já sabe, inclusive, como elas devem ser organizadas. Na hora de fazer o rascunho, o texto vai sair muito mais rápido e você vai entregar uma redação muito mais organizada para o seu leitor. Isso é extremamente importante para ele avaliar bem o seu projeto de texto. Então vamos lá. A minha redação vai começar com aquele repertório que eu já selecionei, do Arthur Schopenhauer. Então, na hora de fazer o rascunho, eu vou só textualizar esse pensamento. Então, o filósofo Arthur Schopenhauer acreditava que a compaixão e o altruísmo seriam os verdadeiros caminhos em direção à plena felicidade e à ética. Agora, eu sei que eu tenho que apresentar os 2 benefícios para consolidar a minha tese positiva, mas eu já sei que benefícios são esses, então eu vou só textualizar a minha tese. Nesse tocante, o trabalho voluntário é de notória importância, tendo em vista que propicia uma série de benefícios na formação individual, como a interiorização de valores morais e a facilitação do acesso ao mercado de trabalho. Perceba que eu tenho aí palavras positivas, como importância e benefícios,
e eu tenho a antecipação dos 2 benefícios que eu já selecionei no meu planejamento textual. Agora, quando a gente abordou a estrutura do texto dissertativo argumentativo do tema positivo, eu disse para você na introdução não esquecer que vai fazer uma problematização. Dessa maneira, você deixa claro que o raciocínio que você vai utilizar no desenvolvimento é a contra-argumentação. Então, eu vou fazer mais um período que demonstre que eu vou problematizar. Todavia, no Brasil odierno, o não estímulo da família e do governo comprometem a concretização desses benefícios. Então, eu mostrei qual relação argumentativa irá compor os meus parágrafos de desenvolvimento. E faço uma frase de fechamento para relacionar introdução e conclusão. Logo, são necessárias medidas que estimulem a prática do voluntariado na sociedade brasileira. Perceba como esse ótimo parágrafo de introdução tem começo, meio e fim. A parte do repertório inicial vai se conectar com o repertório final, lá no fechamento, assim como eu planejei. Os benefícios serão discutidos no começo dos 2 parágrafos de desenvolvimento. A problematização será discutida no final dos 2 parágrafos de desenvolvimento. E essa frase de fechamento relaciona a introdução com a conclusão. Então veja que eu estou selecionando, relacionando e organizando as ideias do meu texto, deixando claro o projeto de texto dessa redação logo na introdução. Mais uma vez, cabe analisar o ótimo uso dos conectores que o nosso candidato fez, o nesse tocante, que cria um vínculo entre o repertório inicial e a tese positiva, o todavia, que demonstra a contra-argumentação entre os benefícios e os problemas, e o logo, que indica o fechamento do parágrafo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente já sabe que será discutido o primeiro benefício apresentado na introdução. Então, você já começa o parágrafo com o benefício por meio desse tópico frasal. Nessa conjuntura, é pertinente salientar que o voluntariado é vital no que tange a manutenção, os quais são essenciais na vida dos cidadãos para a boa convivência em sociedade. Você está seguindo o direcionamento positivo que você planejou antes de escrever. Você planejou começar esse parágrafo com esse benefício, mas você escolheu também um repertório positivo que comprove esse benefício. Então vamos lá. Sob essa ótica, o filme O Amor é Contagioso, de 1998, narra a jornada de um médico que, por meio do trabalho voluntário, incentiva a realização dessa prática por outros profissionais, orientando-os pelos valores de solidariedade e empatia que se difundem amplamente a partir do bom exemplo. Olha como o repertório é pertinente e produtivo. Ele está relacionado ao tema porque fala de ação voluntária e ele comprova exatamente o benefício que eu estou discutindo, que é a difusão dos valores morais. Mas lá na introdução eu mostrei que eu ia problematizar, então aqui no desenvolvimento eu tenho que problematizar. Não obstante, a execução dessa benesse é dificultada, haja vista grande parcela das famílias brasileiras não estimularem com bons exemplos os jovens nessa prática virtuosa, observando-a como uma atitude sem valor econômico. E eu planejei uma frase de fechamento relacionando com a conclusão. Então, destarte urge que os agentes sociais atuem no combate a essa errônea perspectiva familiar. Olha como esse parágrafo condiz fielmente com o que a gente planejou. Começa com o primeiro benefício apresentado na introdução, tem o repertório que comprova o benefício, tem a primeira problematização familiar e tem uma frase de fechamento que relaciona com a solução. Mais uma vez, um ótimo uso dos conectores, o nessa conjuntura que interliga a tese com o primeiro tópico frasal, o sob essa ótica que interliga o tópico frasal com o repertório, mostrando que o repertório tem relação com o tópico frasal, o não obstante que cria a relação contra-argumentativa, a contra-argumentação, a oposição de ideias, e o destarte que faz o fechamento do parágrafo. Agora, assim como a gente planejou, o outro parágrafo de desenvolvimento vai ter essa mesma ordem de ideias. Então eu vou começar com o segundo benefício apresentado na introdução. É indispensável ressaltar que a experiência voluntária é muito prestigiada pelo mercado de trabalho, facilitando, portanto, o ingresso de voluntários nesse âmbito. Agora eu preciso provar que o mercado de trabalho valoriza as ações voluntárias. E eu vou escolher uma notícia que fale sobre isso. Então eu escolho um repertório que ilustre o meu argumento positivo. Acerca dessa lógica, uma pesquisa realizada pelo portal de notícias G1 indica que jovens e adultos com histórico de participação em causas voluntárias ganham destaque e preferência na disputa de vagas de empregos em grandes empresas como a Ambev.
Agora eu vou fazer uma problematização para contra-argumentar. Eu sei que eu vou discutir um problema governamental, que foi o que eu planejei. Então, no entanto, a insuficiência de estímulo governamental para a prática do voluntariado é um obstáculo preponderante à efetivação desse benefício. E eu também selecionei uma frase de fechamento que encerra o parágrafo. Faz-se fundamental, pois, a ação mais contundente do poder público para mitigar esse panorama adverso. Veja que, assim como o parágrafo anterior, eu tenho o benefício, o repertório para o benefício, a problematização e a frase de fechamento, seguindo a mesma seleção e a mesma ordem de ideias, assim como eu planejei lá no meu projeto de texto. Mais uma vez, ótimo uso dos conectores, o outro sim para indicar a adição entre os dois benefícios, o acerca dessa lógica que mostra a relação entre o repertório e o tópico frasal, o no entanto, que cria a contraposição entre o benefício e o problema, e o pois entre vírgulas no meio da oração que indica a conclusão do parágrafo. Beleza? Então eu estou seguindo fielmente a ordem das informações assim como a gente planejou. Por isso a redação está ficando muito bem organizada. É fácil de identificar todas as informações. Não se esqueça, o corretor está lendo o seu texto procurando essas informações. Então, quanto mais fácil for para ele identificá-las, melhor será a sua nota. E o parágrafo conclusivo a gente também já planejou, eu já sei que ideias eu vou colocar e onde eu vou colocar. Então, eu vou começar com a retomada positiva. À luz dessas considerações, medidas são fulcrais para efetivar a importância das ações voluntárias. Olha a palavra importância, que mostra que o raciocínio que eu conduzi na argumentação foi positivo. Agora eu vou solucionar o primeiro problema. De acordo com o meu planejamento, eu vou colocar só 3 elementos do detalhamento na primeira solução. Então, para isso, é crucial que a mídia, o agente, aborde essa temática em jornais e novelas, a ação, com o escopo de conscientizar as famílias a discutirem sobre o assunto com os jovens, a finalidade. Os 3 elementos, as 3 informações que eu selecionei antes de escrever. Solucionei o primeiro problema. Agora eu vou solucionar o segundo problema. Esse, de acordo com o meu planejamento, vai ser o mais detalhado. Vai ser a solução com as 5 informações. E eu já escolhi essas informações, então aqui eu vou só textualizar. Então, ademais, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social é o agente, órgão público responsável por financiar diferentes setores da economia, é o detalhamento do agente. Eu estou explicando por que eu escolhi esse agente. Deve propiciar o estímulo à execução de trabalhos voluntários, é a ação, por intermédio de incentivos financeiros a ONGs e a empresas privadas, é o meio, com o fito de melhorar as condições de realização dessa prática e de atrair novos membros para essa causa altruísta. Eu tenho os 5 elementos, as 5 informações, seguindo a ordem de como eu planejei. Olha como os conectores fazem a relação entre essas informações. O deve propiciar é uma locução verbal que indica a ação. Você está facilitando a identificação do corretor de que essa informação é a ação. O por intermédio de indica meio, então facilita a identificação do corretor. E o com o fito de indica finalidade. Então fica fácil de o corretor contar esses 5 elementos. E eu planejei uma frase de fechamento retomando o repertório da introdução. Então assim, com essas medidas, será possível efetivar no Brasil o pensamento de Schopenhauer. E eu tenho aí os conectores entre os parágrafos, à luz dessas considerações, indica que esse é o parágrafo conclusivo do texto, o para isso, que relaciona a retomada da tese com a primeira solução, o ademais, que cria a adição entre as 2 soluções, e o assim, que indica o fechamento do texto com um conector de conclusão. Então percebam, pessoal, como o planejamento prévio é importante para você selecionar as melhores ideias mais coerentes com o tema, para você organizar essas ideias dentro da estrutura da dissertação argumentativa, seja de tema negativo, seja de tema positivo, e conseguir entregar para o corretor uma redação tão bem organizada. Então invistam nesse planejamento textual. Antes de escrever, dediquem um pouco de tempo para você selecionar e organizar as ideias. Depois você vai para o seu rascunho e você vai perceber que ele vai sair muito mais rápido, porque a redação está toda pensada na sua cabeça. Beleza? Então nós discutimos as estruturas de temas positivos e negativos nesses 2 encontros. Espero que tenha ajudado vocês
a treinar a sua redação seguindo essa estrutura, essa pré-seleção de ideias, pessoal. Foi um prazer estar com vocês no decorrer desse projeto. Desejo muito sucesso a vocês no Enem de 2020. Até um próximo momento.